Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O escritor desta série de lições é o pastor Douglas Batista. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 10, que tem por título As profecias despertam e trazem esperança. O textuário da lição está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, e nos diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Já a verdade prática nos ensina, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Para a leitura bíblica em classe, temos 3 textos. O primeiro deles está em Jeremias, capítulo 1, versículos do 4 ao 10. O segundo texto, no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. E, finalmente, a terceira leitura, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Acompanhe a leitura, por favor, Jeremias, capítulo 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Agora, livro do profeta Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Finalmente, Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O plano de aula nos apresenta 3 objetivos da lição, que são: primeiro, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Segundo, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. Terceiro, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Queridos irmãos, antes de nós iniciarmos a lição, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. Agora sim, meus irmãos, vamos para o comentário. Antes de nós começarmos a introdução, eu só gostaria de fazer, a exemplo do que fizemos na lição passada, de mencionar a respeito da superficialidade desta lição. Como essa revista tratará dos profetas maiores, menores e também dará uma visão geral do livro do Apocalipse, vocês vão notar que
A exemplo do que aconteceu na lição passada, é uma lição bastante superficial que cita só alguns pontos principais destas categorias de livros. Então, meus irmãos, a exemplo do que fizemos semana passada, nossa intenção é apresentar para os irmãos o máximo possível de aplicações práticas e sempre que possível estaremos incluindo, acrescentando informações relevantes sobre estes temas que trataremos durante esta lição. Vamos para a introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância dos autores. Queridos irmãos, essa questão, essa designação que o comentarista pontuou aqui em relação aos livros de profetas maiores e profetas menores, não tem a ver, conforme ele mesmo disse, com a importância dos profetas. Esses adjetivos maiores e menores que acompanham o nome dos livros proféticos se referem tão somente ao comprimento, à extensão do escrito desses profetas. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são considerados profetas maiores justamente por conta do tamanho dos seus livros. São livros extensos, né? Com exceção de Daniel, que tem 12 capítulos só, mas Daniel também está incluído na classificação de profetas maiores. Os outros 12 profetas considerados menores têm escritos bastante, os livros são bem menores quando comparados a esses 4 escritores, a esses 4 profetas. Então a teologia definiu separar os grupos dos profetas do Antigo Testamento nesses 2 grupos, referenciando profetas maiores e também profetas menores. Só que é muito importante que nós tenhamos em mente a seguinte questão: nenhum livro bíblico é mais importante do que o outro, porque todos os livros que fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras, todos eles são divinamente inspirados. E todos eles, meus irmãos, têm objetivos específicos a serem atingidos. Então nós não podemos considerar, por exemplo, um livro do Apocalipse mais importante do que a Epístola de Paulo a Filemon, por exemplo. Por quê? Porque todos esses livros, os 66 livros que estão incluídos no cânon do Novo Testamento, são inspirados, são divinamente inspirados, e tem por objetivo nos ensinar, nos instruir, cooperar com o nosso crescimento espiritual. Então não existe livros bíblicos mais importantes ou que tenham um maior valor do que o outro. Todos os 66 livros têm o seu valor, têm a sua importância, porque são escrituras inspiradas por Deus. Dessa forma, precisa ficar bastante claro para todos nós. Nenhum livro da Bíblia tem mais valor e mais importância do que outros. Nós devemos considerá-los todos da mesma forma, nós devemos lê-los, nós devemos obedecê-los, todos da mesma forma. É natural que nós tenhamos a preferência, o que o pessoal chama da predileção. Nós gostamos mais de alguns livros do que outros. Mas na realidade, meus irmãos, toda a Escritura, como disse Paulo, é divinamente inspirada e apta para nos ensinar, para nos fazer crescer, para ser utilizada pelo Espírito Santo para transformar as nossas vidas. Inclusive, quando falamos ainda de profetas, nós encontramos na Bíblia Sagrada os profetas literários, que são aqueles que escreveram livros, que nós trataremos durante esta lição. E existem também os profetas na Bíblia Sagrada, que são os não literários, aqueles que não escreveram ou que escreveram livros que não fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras. Por exemplo, o profeta Elias e o profeta Eliseu são 2 grandes profetas em Israel, porém não são profetas literários. Porque nenhum dos seus escritos, se eles escreveram alguma coisa, a Bíblia não menciona nada a esse respeito, se eles escreveram alguma coisa, os seus escritos não fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras. Então nós vemos que nós temos essas 2 classificações. Além dos livros de profetas maiores e profetas menores, nós encontramos na Bíblia Sagrada profetas literários e profetas não literários, mas que têm a mesma importância diante de Deus porque foram servos fiéis ao Senhor que realizaram a vontade de Deus. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel.
Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. Lembrando, meus irmãos, que Lamentações, que o comentarista mencionou aqui, não é um profeta, né? Na realidade, Lamentações é o segundo livro que Jeremias escreveu, que também faz parte do grupo de livros dos profetas maiores. Mas os profetas considerados maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. No Novo Testamento, apenas o livro do Apocalipse é classificado como profético. E essa classificação do livro de Apocalipse, meus irmãos, se dá tanto pelo seu conteúdo como também pelo seu nome. O nome Apocalipse significa revelação ou ato de descobrir. Ou seja, o que há no livro do Apocalipse justamente são palavras proféticas de acontecimentos que ocorrerão, como diz dentro da teologia, nos últimos dias. Dessa forma, ele também é classificado como um livro profético. E é o único livro, né, considerado como profético do Novo Testamento. A mensagem destes livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Paulo nos ensina, meus irmãos, que os objetivos da profecia são 3. Vamos ler o que ele disse ali, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. Mas o que profetiza fala aos homens para, primeiro, edificação, segundo, exortação e terceiro, consolação. Então nós vemos que os objetivos da profecia são estes 3: exortar, edificar e consolar. E aqui, meus irmãos, temos mais uma característica a ser considerada. Não uma característica, mas um modus operandi, mais como Deus operava através dos profetas no passado. Normalmente, Deus levantava os seus profetas lá no Antigo Testamento justamente para trazer mensagens de exortação para o seu povo. Normalmente, Deus levantava profetas quando o povo estava se desviando do caminho do Senhor, quando o povo entrava pelo caminho da idolatria, servindo a outros deuses, sacrificando seus filhos ao deus Moloque. Nessas ocasiões, normalmente era quando o Senhor levantava profetas para falar com o povo. É verdade que existiam profetas, como nós veremos no decorrer da lição, que estavam junto aos reis, que aconselhavam os reis a respeito das decisões a serem tomadas, mas a maioria dos profetas levantados no Antigo Testamento, aqueles que gostam de ler a Bíblia, gostam de estudar a Bíblia, hão de concordar comigo, a maioria dos profetas levantados no Antigo Testamento tiveram uma mensagem de exortação, tiveram uma mensagem de levar aquele povo ao arrependimento, mensagens de juízo da parte de Deus, porque aquele povo estava se desviando, estava se afastando do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, que fique claro para todos nós, apesar de que a mensagem profética pode nos trazer esperança, normalmente os profetas eram utilizados no Antigo Testamento para trazer mensagens de conversão, mensagens de exortação, para que o povo voltasse para o seu Deus. Hoje, no Novo Testamento, nós que somos da Nova Aliança, aqueles que são utilizados por Deus na parte da palavra profética, exercem realmente esse ministério com esses 3 objetivos: exortar, edificar e consolar. Deus, após a vinda de Cristo, após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a instituição da igreja, tem falado aos nossos corações de forma mais próxima. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em nós. E o Espírito Santo habitando em nós abre-nos, irmãos, uma possibilidade de nós estarmos sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre ouvindo a voz de Deus, seja através do Espírito Santo, seja através da leitura e meditação na sua palavra. Então hoje, a palavra de Deus, que é considerada a verdadeira profecia, está aí para nos edificar, para nos exortar e também para nos consolar. A palavra-chave para esta lição de hoje é esperança. Chegamos ao tópico 1, os profetas maiores. Subtópico 1, os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi,
como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Meus irmãos, já tratamos a respeito deste tema de profecia, de profeta, em lições anteriores. Porém, é importante nós lembrarmos que, na definição de profeta, nós encontramos aquele que fala a palavra de Deus no lugar de Deus. Isso significa que o profeta é o representante legal de Deus aqui na terra. Por quê? Porque ele está falando a palavra que Deus enviou para ele falar, como se fosse o próprio Deus falando. Ou seja, o profeta assume o lugar de Deus quando está exercendo o seu ministério. É muito comum nós encontrarmos a seguinte expressão quando os profetas estão exercendo o seu ministério: assim diz o Senhor. Isso prova, meus irmãos, justamente essa questão da definição. O profeta precisa falar aquilo que Deus está mandando e não aquilo que ele quer falar para o povo. Por quê? Porque o profeta é aquele que recebe as palavras de Deus e a transmite para o povo. A palavra do profeta não pode vir do seu coração. A palavra do profeta precisa vir diretamente do coração do Pai. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Na realidade, meus irmãos, quando olhamos para a história de Israel e depois, posteriormente, quando houve a separação dos reinos entre Reino do Norte e Reino do Sul, apenas os reis obedientes a Deus é que permitiam que os profetas do próprio Deus permanecessem próximo a si. Por quê? Porque aqueles profetas, aqueles reis que eram desobedientes, que eram idólatras, esses reis não suportavam a palavra de Deus enviada pelos profetas. Então eles não queriam profetas próximos a si, profetas de Deus. Falsos profetas, esses reis idólatras sempre tinham muitos ao seu redor, mas os verdadeiros profetas de Deus só assessoravam os reis que verdadeiramente seguiam ao Senhor nosso Deus. Davi, por exemplo, é uma pessoa que tinha na sua corte profetas que o ajudavam. Tanto que quando Davi pecou com Batseba, mandando matar a seu esposo Urias, foi o profeta Natã, que estava ali junto da corte de Davi, quem Deus usou para exortar o monarca que havia cometido um adultério e um assassinato. Então nós vemos que nessa questão dos profetas assessorarem os reis, somente os reis tementes a Deus e obedientes à palavra do Senhor é quem permitiam que os verdadeiros homens de Deus, profetas de Deus, estivessem próximo a si. Inclusive tem uma passagem interessante de Acabe, que era um rei ali do Reino do Norte, totalmente desviado, em relação a justamente essa questão do seu relacionamento com os profetas, com os homens de Deus. Vamos ler o que está ali. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos de 6 a 8, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Então o rei de Israel convocou os profetas, percebam, convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Vejam, o rei de Israel, ele tinha 400 profetas que estavam ali em volta dele. Acabe, ele tinha vários profetas, mas não eram profetas, homens de Deus realmente. Eram profetas ali das divindades que ele adorava ali em Israel. Continuemos. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Vejam, Josafá estava perguntando se não havia um profeta do Senhor. Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não deve falar assim, respondeu Josafá. Vejam então, meus irmãos, que Acabe odiava Micaías, porque Micaías não trazia nenhuma palavra boa para Acabe. Por que será que Micaías não trazia palavra boa? Porque Acabe era um idólatra, porque Acabe era alguém que adorava outros deuses,
principalmente incitado por sua esposa Jezabel. Então vejam, aqui nós temos uma comprovação de que somente os reis que eram tementes a Deus tinham condições ou conseguiam trazer para junto de si, para a sua corte, um verdadeiro profeta do Senhor. O dicionário Vini atesta que o termo grego para a profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. Lembrando, meus irmãos, que no Antigo Testamento nós não temos escritos em grego, nós temos escritos em hebraico e em aramaico. Aqui o comentarista traz uma definição do termo grego, né, que é profeteia, mas o grego é utilizado para a escrita do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Antigo Testamento, a maior parte em hebraico e algumas partes no aramaico. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. E realmente, o que o escritor aos Hebreus diz aqui no capítulo 1, versículo 1 do seu livro é tremendo. Porque Deus, meus irmãos, não usou os profetas apenas para trazer mensagens faladas. Deus, muitas vezes, não vou dizer muitas vezes, mas Deus algumas vezes usou a própria vida do profeta como exemplo, como sendo uma mensagem de exortação para o povo. Em relação a esse tema, nós temos uma passagem bastante forte, bastante emblemática, na qual nós podemos nos apoiar. Por exemplo, Isaías, pela ordem de Deus, andou 3 anos nu em Israel, para servir de exemplo para aquele povo. Vamos ler esse texto. Está ali no livro do profeta Isaías, capítulo 20, versículos do 1 ao 3. Vamos ler também na Nova Versão Transformadora. No ano em que Sargom, rei da Assíria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. Então vejam, meus irmãos, que o profeta ele não era utilizado apenas através das suas palavras. O profeta, muitas vezes, ele é utilizado através da sua própria vida. E este caso de Isaías é um caso bastante profundo, bastante impactante, quando o profeta de Deus andou 3 anos nu para ser exemplo, para servir de exemplo para aquelas nações, o Egito e a Etiópia. E aqui, meus irmãos, cabe mais uma outra explicação sobre um tema adjacente, sobre um tema que é próximo. A teologia, por conta do melhor entendimento a respeito do estudo dos livros proféticos, definiu o ministério dos profetas em 3 períodos. Segundo a teologia, então, nós temos os profetas chamados pré-exílicos. O que é um profeta pré-exílico? É um profeta que teve o seu ministério antes dos exílios que tanto Judá quanto Israel passaram. Vocês se lembram que, na verdade, vamos explicar o que é o exílio. O exílio é quando Deus permite que uma nação venha sobre outra nação, vença essa nação na guerra e leve o seu povo para uma outra terra. Isso é exílio. E vocês devem se lembrar que Israel, em primeiro lugar, foi exilado na Assíria por causa da sua desobediência. Então, tanto Israel foi para a Síria exilado, como Judá foi para a Babilônia exilado. Então nós tivemos períodos de exílio tanto de Israel, que era o reino do norte, quanto com Judá, que era o reino do sul. Então, a teologia, ela separa o tempo do ministério dos profetas em 3 períodos. Primeiro, os pré-exílicos, que são profetas que exerceram os seus ministérios antes que Israel e antes que Judá fossem levados em cativeiro. Então esses são os pré-exílicos. Já a segunda classificação são os profetas exílicos, que são aqueles que profetizaram
durante o período de exílio dessas nações. Principalmente não. O que nós queremos dizer é que só existem profetas exílicos para o exílio de Judá. Para o exílio de Israel não temos profetas exílicos. E a terceira classificação são os profetas pós-exílicos, ou seja, aqueles que tiveram o seu ministério depois que o povo, principalmente Judá, foi libertado. Então nós temos essas três classificações: pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. E essas classificações vão nos ajudar na questão da continuação desta lição. Outro ponto importante é que, depois do exílio, conforme nós citamos na lição passada, Israel não teve oportunidade de voltar para a sua terra. Apenas Judá teve dada por Deus a oportunidade de voltar para a sua terra, tão somente por causa da promessa de Deus de que o Messias viria ali da tribo de Judá. Então vejam que Israel foi para o exílio na Síria e não teve oportunidade de voltar para a sua terra. Já Judá foi para o exílio na Babilônia, mas Deus permitiu que o povo judeu voltasse para a sua terra. E tendo o povo judeu voltado para a sua terra, nessa condição, todas as outras 10 tribos também tiveram oportunidade de ir habitar com eles ali na terra de Judá. Essas informações são para nos ajudar, meus irmãos, no entendimento de todas essas questões. Subtópico 2, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Esses dois profetas, meus irmãos, tiveram o seu ministério no período, conforme nós acabamos de classificar, pré-exílico. Eles profetizaram para Judá e profetizaram antes que o Judá fosse levada para o cativeiro, para a Babilônia. Eles foram usados então, trazendo mensagens de arrependimento, mensagens de exortação, para que o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor, porque se isso não acontecesse, eles seriam levados em cativeiro, eles seriam levados para o exílio por conta da sua desobediência e por conta do seu desvio espiritual. Então Isaías e Jeremias são profetas que exerceram o seu ministério antes do período de exílio, ou seja, eles são pré-exílicos. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Percebam o que eu já mencionei. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Queridos, Isaías, filho de Amós, profetizou tanto em Jerusalém quanto nos seus arredores no período de 4 reis, sendo eles Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías é chamado de o profeta messiânico. Por quê? Porque no seu livro nós encontramos muitas e muitas referências, tanto à vida, quanto ao ministério, quanto à morte, ao sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nenhum outro livro profético há tantas referências quanto há em Isaías a respeito da vida, do ministério e do sacrifício da morte, de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o próprio livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento. No livro de Isaías, os 39 primeiros capítulos tratam de juízo, tratam de lei, tratam daquela rigidez da vida de Israel ali cumprindo as leis. Já o Novo Testamento são 27 livros. E nós encontramos, a partir do capítulo 40 de Isaías, justamente referências a Cristo, referências à salvação, referência à libertação, referência ao Messias que deveria vir ao mundo. Então, os teólogos consideram o livro do profeta Isaías como sendo uma mini-bíblia, do 1 ao 39, se comparando ao Antigo Testamento, do capítulo 40 ao 66, se comparando, sendo assemelhado ao que encontramos hoje no Novo Testamento. Jeremias, igualmente, vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente
e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Jeremias, meus irmãos, que era profeta e sacerdote, ele era filho do sacerdote Ilquias. E ele exerceu seu ministério antes que Judá fosse levada em cativeiro para a Babilônia. Segundo MacArthur, John MacArthur, Jeremias teve o seu ministério por mais de 50 anos. E uma outra característica da sua vida, do seu ministério, é que ele é chamado de profeta chorão, profeta chorão. Por quê? Porque nos seus escritos ele revelou muito, tanto da sua vida quanto dos seus sentimentos. E quando lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos que a sua vida e o seu ministério foram marcados por vários e vários conflitos. John MacArthur, ele listou algumas coisas que aconteceram na vida de Jeremias. Ele foi ameaçado, Jeremias foi ameaçado, tentaram tirar-lhe a vida, foi aprisionado em troncos, forçado a fugir do rei Eliaquim, humilhado publicamente por um falso profeta e jogado numa cisterna cheia de barro. Ou seja, Jeremias realmente foi um homem que, nos seus mais de 50 anos de ministério profético, sofreu muito, passou por muitos conflitos em sua vida. E o seu livro profético, tanto o seu livro profético quanto o seu livro de Lamentações, são de profundas riquezas para todos nós como povo de Deus. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Na realidade, meus irmãos, o livro de Lamentações de Jeremias é um retrato daquilo que Jeremias viu justamente durante o cerco e durante o exílio, né, de Judá para ali a Babilônia. Foram aquelas imagens, como como Jeremias contemplou, viveu tudo aquilo, são imagens fortíssimas imagens de lamento, imagens de sofrimento, que ele vivificou, que ele viveu ali durante o cerco, durante o exílio de Judá para a Babilônia, e ele acabou registrando tudo isso no livro de Lamentações, inspirado pelo Espírito Santo. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Conforme mencionamos, a maior parte do ministério destes dois homens de Deus foi na exortação, trazer o povo de volta à obediência, a servir ao Deus Todo-Poderoso. No entanto, por conta da dureza do coração daquele povo, né, porque eles dois profetizaram para Judá, por causa da dureza do coração dos judeus, eles passaram por aqueles 70 anos de exílio ali na Babilônia como resposta, como recompensa por conta da sua rebeldia e desobediência ao Deus Todo-Poderoso. E isso nos ensina, meus irmãos, que Deus ainda continua usando os seus profetas, principalmente quando algum de nós intentam entrar pelo caminho da desobediência. Deus ainda continua tendo os seus profetas, Deus ainda continua usando os seus vasos. Seja através de qual método for, Deus ainda continua falando na terra. Subtópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Percebam então, meus irmãos, que Ezequiel e Daniel foram profetas exílicos, ou seja, eles tiveram o seu ministério enquanto Judá estava cativo ali na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, ou seja, tinha o coração duro. E aqui é interessante nós notarmos, irmãos, citarmos que, pelo que nós encontramos nas páginas das Escrituras, os judeus, os habitantes de Judá, eles foram curados da sua idolatria justamente quando estavam na Babilônia. Porém, ainda no início do seu exílio na Babilônia, eles ainda continuavam com o coração duro, com o coração obstinado. Ou seja, o que é um coração obstinado? Um coração teimoso em seguir aquele caminho de desobediência a Deus. Então, no começo ainda do exílio de Judá na Babilônia, eles ainda mantinham a sua teimosia, mantinham ainda o seu coração duro, obstinado, querendo e ainda continuando praticando desobediências e idolatrias em relação ao Deus Todo-Poderoso. Porém, durante esses 70 anos que eles ficaram em Babilônia, o seu coração passou a ser quebrantado e quando eles saíram de lá, 70 anos depois, eles já estavam completamente curados
da idolatria, da adoração a outros deuses que não o Deus Todo-Poderoso. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento e prenunciou a Cristo como pastor e rei. A exemplo, meus irmãos, do que ocorreu com Jeremias, Ezequiel também executou, desempenhou as funções tanto de sacerdote como de profeta. E Deus levantou Ezequiel ali na Babilônia para trazer profecias a respeito, inclusive, da restauração do templo, que não aquele templo que foi construído ali, que foi reconstruído ali por Herodes, né? Na realidade, o templo foi reconstruído por Zorobabel, filho de Sealtiel, e também por Josué, o sumo sacerdote. Eles tiveram o templo ali reconstruído, mas não foi a respeito deste templo que foi reconstruído por Zorobabel, filho de Sealtiel, que Ezequiel estava profetizando. Essa profecia desse templo de Ezequiel ainda não se cumpriu, ainda está para o futuro. Então nós vemos que Ezequiel tanto profetizou em relação à restauração futura do templo, como também a respeito da vinda do Senhor. Um outro ponto importante a ser mencionado é que um dos temas principais do livro de Ezequiel é a glória do Senhor, tendo mais de 5 referências a esse tema no livro de Ezequiel. E segundo MacArthur, o ministério de Ezequiel teve pelo menos a duração de pelo menos 22 anos. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Meus irmãos, a história de Daniel é bem conhecida de todos nós, pois a Bíblia fala que ele foi levado de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia e passou ali por um período de preparação perante ali nas escolas babilônicas para que pudesse se apresentar diante de Nabucodonosor e ser avaliado quanto ao seu conhecimento e sabedoria, com o objetivo talvez de assumir algum cargo público ali em Babilônia. E vocês sabem que Deus abençoou tanto a Daniel quanto a Ananias, Misael e Azarias, e eles receberam de Deus sabedoria e graça mais do que todos os outros em relação aos quais eles estavam disputando. E eles receberam ali em Babilônia alguns cargos públicos, aos quais eles exerceram para a glória de Deus. Ainda em relação a Daniel, no seu livro, ele trata principalmente da revelação dos últimos acontecimentos. Daniel é considerado um profeta que trata das últimas coisas. A exemplo do que ocorre no Apocalipse, que é um livro profético que trata do que acontecerá nos últimos dias, em relação à grande tribulação, em relação ao reino milenal de Cristo, ao julgamento final, enfim. O Apocalipse trata desses temas. E o livro de Daniel, no Antigo Testamento, também trata um pouco a respeito desses temas. Então, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse meio que se completam um ao outro, se complementam na sua mensagem. Então, Daniel, no Antigo Testamento, é um profeta que trouxe mensagens referentes aos últimos dias, às últimas coisas, ao período da grande tribulação, enfim, tudo aquilo que nós encontramos ali no livro do Apocalipse. Ainda aqui nesta frase, o comentarista menciona a respeito de que Daniel, através do livro do profeta Jeremias, entendeu que o tempo de cativeiro do povo de Israel, do povo de Judá, ali na Babilônia, seriam 70 anos. E como estava se aproximando esse período, Daniel se posicionou para buscar a Deus para que a sua palavra se cumprisse, conforme nós mencionamos na lição passada. Seguindo então, como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. O comentarista quer dizer aqui que, por conta que Daniel passou a buscar a Deus, por conta da libertação do povo de Judá ali da Babilônia, Deus, como recompensa pela sua busca, pelo seu empenho em interceder pela nação de Israel, deu a Daniel a oportunidade, a revelação de todas essas questões, como o comentarista mencionou aqui. O tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final, que são justamente os temas que se relacionam às últimas coisas, aquilo que vai acontecer ali próximo da grande tribulação e também durante a grande tribulação.
Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus. Aqui no caso de Ezequiel e Daniel, como eles profetizaram durante o tempo do exílio, realmente as mensagens deles eram mensagem de esperança. Deus oferecendo a possibilidade de eles se reconciliarem com Deus e serem restaurados à sua terra, serem levados de volta para Jerusalém e os arredores, para que eles pudessem retomar a sua vida de relação com o Todo-Poderoso. Chegamos ao tópico 2, os profetas menores. Subtópico 1, os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Esses 2 profetas, meus irmãos, Amós e Oséias, eles profetizaram para o Reino do Norte, para Israel, e o período em que eles profetizaram foi o chamado pré-exílico, ou seja, eles foram usados por Deus para exortar o povo a se arrepender antes que o povo fosse levado para a Assíria. Segundo o pastor Ezequias Soares, tanto Amós quanto Oséias viveram praticamente na mesma época. Pode ser que eles não exerceram o ministério exatamente no mesmo período, mas eles foram contemporâneos. Ou seja, em algum momento os dois exerceram o ministério juntos, não significando que os dois começaram e terminaram no mesmo período. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Meus irmãos, segundo nos conta a teologia, naquele período de grande prosperidade material que aconteceu ali no reinado de Jeroboão II, todo o sistema político, religioso, social de Israel estava contaminado. Essa foi a situação que Amós encontrou ali em Israel quando ele foi levantado por Deus para profetizar. Havia ali muita opressão dos ricos sobre os pobres, havia ali muita injustiça social e também muita corrupção. Foi nesse período então que Amós foi levantado por Deus para exortar aquele povo a que voltasse para o seu Deus, a que se arrependesse desses pecados, deixassem de lado todas essas injustiças sociais, inclusive também a questão da idolatria era forte naquela época, que deixassem tudo isso e se voltassem para Deus. Infelizmente, a nação não deu ouvidos a mais um profeta, a mais um homem de Deus. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Percebam então, meus irmãos, que a atuação dos profetas, normalmente, conforme eu mencionei, se dava quando o povo entrava na desobediência e Deus levantava os seus profetas no sentido de tentar fazer com que aquele povo se arrependesse para que sobre ele não viesse o juízo, o que poucas vezes aconteceu. Na realidade, ali em Israel, não tivemos nenhum rei que foi temente a Deus, que realmente fizesse o que fosse do agrado ao Senhor. Todos os reis ali do Reino do Norte foram desobedientes, foram idólatras, foram injustos. E por conta disso, por conta de todas essas situações, Israel foi tirado da presença de Deus e não teve mais condição, não teve mais permissão por parte de Deus de voltar a ocupar os seus territórios. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que, como uma meretriz, traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Vejam, meus irmãos, no caso do profeta Oséias, também é um profeta bastante conhecido por nós, é aquele profeta que Deus mandou, a exemplo do que aconteceu com Isaías, que andou nu durante 3 anos, Oséias recebeu a ordem de Deus de se casar com uma mulher prostituta, justamente para fazer um paralelo, uma demonstração daquilo que estava acontecendo da relação entre Deus e Israel, aconteceu também na relação entre Oséias e a sua esposa. A vida de Oséias é mais uma comprovação de que muitas vezes Deus usava os seus profetas não apenas com palavras, mas também usando a própria vida do profeta como um grande exemplo daquilo que Deus queria transmitir para o povo.
Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. No caso de Israel, meus irmãos, conforme eu mencionei, a sua restauração se deu quando Judá voltou do cativeiro para Jerusalém e suas terras. Ali o povo das outras 10 tribos teve a oportunidade de se juntar aos judeus ali em Jerusalém e novamente formar a nação de Israel. Na realidade, a partir daquele momento, eles foram chamados de judeus, porque a predominância era dos habitantes ali de Judá. Mas com o retorno de Judá para Jerusalém, todos os outros israelitas tiveram a oportunidade de se juntar a eles para novamente formar a nação de Israel. Subtópico 2, os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Estamos falando aqui dos profetas menores. Joel, que pregou o arrependimento, profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então vemos que esses 4 profetas menores que tiveram o seu ministério pré-exílico, todos eles foram usados por Deus para exortar o povo a que voltasse para o Senhor. Cada um deles foi usado numa determinada característica, num determinado pecado predominante que havia ali em Judá, para que aquele povo se arrependesse daqueles pecados. Ou seja, Deus usou os seus profetas para tratar de situações, de temas pontuais em relação à idolatria, em relação ao comportamento do povo de Judá, porque Deus não estava se agradando daquele comportamento. E em todos eles, em todas essas profecias, em todas as profecias desses profetas, estavam incluídos aí a exortação a respeito de que, se eles não obedecessem, o castigo viria sobre eles, atingindo a nação ali de Judá. Subtópico 3, os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória desta casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui que com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então vejam, nós temos 3 profetas do pós-exílio, que aqui diz, né? Ageu, Zacarias e Malaquias são aqueles profetas que Deus usou depois que o povo voltou ali da Babilônia para Judá, para Jerusalém. E vocês conhecem a história. O livro de Esdras e o livro de Neemias trata bastante dessas histórias. Quando o povo veio, depois os inimigos se levantaram contra o povo e eles e acabaram parando, né, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. E depois Deus precisou levantar os profetas para novamente trazer ânimo para aquele povo, para que o povo realmente reconstruísse o templo do Senhor ali em Jerusalém. Então essas 3 pessoas, esses 3 profetas, foram usados por Deus justamente para tratar com a vida daqueles que tinham voltado do cativeiro. Tanto aqui que ele menciona, né? Ageu persuadiu o povo a reconstruir o templo. Por quê? Porque o templo estava parado. Os inimigos se levantaram contra aqueles que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Os inimigos se levantaram contra eles e eles pararam a construção e deixaram para lá. Então Deus usou o profeta Ageu justamente para exortar este povo a retornar. Tanto o profeta Ageu como também o profeta Zacarias. Deus levantou esses 2 profetas para exortarem o povo na reconstrução do templo. Já Malaquias é aquele profeta que foi levantado justamente por conta do desleixo, do relaxo, né, dos sacerdotes em ajudar o povo, em exortar o povo a que a lei fosse cumprida.
em relação a dízimos, em relação a cuidar da casa do Senhor. Então Deus levantou esses 3 profetas, depois que o povo voltou da Babilônia, justamente para organizar as coisas, organizar a vida espiritual ali em Jerusalém e nas cidades ao redor. Subtópico 4, os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Assíria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Então, nós vemos aqui que entre os profetas menores foram levantados alguns que não tinham mensagem justamente para nem Judá nem Israel. Tinham mensagem para as nações vizinhas. E aqui nós encontramos Jonas, que foi levantado para levar uma mensagem contra Nínive, né, contra os assírios, e depois, e essa mensagem, como nós sabemos, ela teve um impacto muito grande ali em Nínive, pois as pessoas ali se converteram. Porém, conforme o próprio comentarista menciona, o profeta Naum foi levantado 150 anos depois para trazer uma mensagem de condenação para Nínive, porque eles não perseveraram em seguir ao Senhor. Quando o povo lá na época de Jonas se converteu ao Senhor, tanto que se converteu realmente de uma forma maravilhosa, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse na sua mensagem que os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo para julgar aquela nação. Por quê? Porque eles se converteram com a pregação de Jonas. Então, realmente, Nínive se converteu na época de Jonas ao Todo-Poderoso, se arrependeu e foi salvo. Realmente, foi incluso ali no rol daqueles que estão esperando o juízo, esperando o julgamento. E eles se levantarão para julgar as nações porque eles se converteram ao Deus Todo-Poderoso. Então, percebam que, só que depois, os seus descendentes não perseveraram em seguir ao Senhor e acabaram se desviando. E 150 anos depois, eles foram novamente exortados pelo profeta de Deus, só que depois foram destruídos. Por quê? Porque coração duro, coração obstinado, decidiu continuar na sua desobediência ao Criador dos céus e da terra. Obadias anunciou a soberba dos edomitas. Estes eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Aqui outro profeta que, levantado por Deus para exortar uma outra nação que não fosse nem Israel nem Judá. Por quê? Porque Deus, ele vinga, meus irmãos, as injustiças as quais o seu povo sofre. Por que que Deus se levantou contra os edomitas? Justamente porque no passado eles haviam feito injustiças contra Judá, contra o povo de Deus. E nada, irmãos, do que é feito contra o povo de Deus fica de graça. Chega um momento em que Deus cobra, chega um momento em que Deus envia a fatura para essas pessoas, para essas empresas, para essas nações. Então, a Bíblia fala que Deus nos vinga inteiramente, que nós não podemos buscar vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Então, o que aconteceu aqui com os edomitas foi justamente Deus exercendo a sua vingança sobre um povo que cometeu injustiça contra o seu povo escolhido. Então, você que está sofrendo algum tipo de injustiça hoje, entregue nas mãos do Senhor. Deus é aquele que se encarrega de tanto de nos justificar, quanto também em praticar justiça, efetuar justiça em relação àquilo que estão nos fazendo. Então fique tranquilo, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto, tudo ele fará. Chegamos agora ao tópico 3, o livro do Apocalipse. Subtópico 1. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Conforme mencionamos lá no começo da lição, o livro do Apocalipse é o único considerado como da classificação profético dos livros do Novo Testamento. Conforme já citado também, o nome Apocalipse significa revelações. No versículo da abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor.
Vejam, meus irmãos, não há como nós não compreendermos essa primeira parte. O próprio livro do Apocalipse está dizendo que ele é um livro profético. Veja o que o comentarista menciona aqui. Revelação de Jesus Cristo, já trata da profecia, assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, ou seja, ele está apontando para o futuro, palavra profética. Ou seja, não há como nós negarmos o objetivo profético do livro do Apocalipse. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Na realidade, meus irmãos, a teologia considera essas 7 igrejas da Ásia como sendo 7 igrejas, né, que demonstram os períodos que a igreja tem vivido durante toda a sua existência. E segundo a teologia, hoje nós estamos vivendo a era de 2 igrejas. Estamos vivendo a era da igreja de Filadélfia e a era da igreja de Laodiceia. Como assim? Existem dois tipos de igreja. Existem as igrejas que imitam Laodiceia, aquelas igrejas que se acham que tem tudo, aquelas igrejas que acreditam que é autossuficiente, que é rica, que é isso, que é aquilo. E existe hoje igrejas que, como Laodiceia, que são igrejas perseguidas, que são igrejas fiéis. Então a teologia considera que nós estamos vivendo hoje, nesses últimos dias, a época das 2 igrejas, Laodiceia e também de Filadélfia. Nosso desejo é que haja, irmãos, um despertamento para que todos aqueles que se consideram Laodiceia possam ser transformadas numa Filadélfia. Deixar de lado a soberba, deixar de lado a exaltação, deixar de lado, enfim, o orgulho como instituição e voltar a fazer aquilo que o Senhor ordena. Voltar a evangelizar, voltar a cuidar de almas, voltar realmente a trabalhar naquilo que importa, salvação de almas. E não simplesmente ficar fazendo festa, não simplesmente ficar fazendo eventos grandiosos, onde pouquíssimas pessoas... E olha lá, tem eventos que ninguém aceita Cristo. Nós temos que parar, irmãos, de fazer festa para crentes e passarmos a fazer festa no sentido de alcançar aqueles que não são crentes, alcançar aqueles que precisam da salvação. O objetivo da igreja não é fazer festa, o objetivo da igreja não é construir templos suntuosos. O objetivo da igreja é salvar, é pregar o evangelho, é cuidar das almas que Deus salva ali na igreja local. Esse é o grande objetivo. E não ficar com demonstrações de grandeza institucional, grandes e maravilhosos templos, e isso e aquilo, grandes festas. Não, meus irmãos. O objetivo da igreja é pregar o evangelho, cuidar das almas, investir no crescimento do reino de Cristo nesta terra. E não ficar muito preocupado com instituições, tamanho de igreja, tamanho de templo, isso e aquilo. Não, não. O objetivo da igreja é salvação de almas, proclamação do Evangelho de Cristo, salvação e conservação dessas almas na presença do Senhor. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Aqui o comentarista menciona a questão de que o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, o último livro do cânon do Novo Testamento, encerrando toda a história do povo de Deus. Subtópico 2, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. Meus irmãos, conforme o comentarista pontuou, a nossa vida é composta de passado, de presente e de futuro. Inclusive, a palavra de Deus pode nos orientar nessas 3 vertentes. Apesar de que muitas pessoas defendem, só o presente. Por quê? Porque falam que o passado já passou, que o futuro ainda não chegou, que nós temos que viver o presente. Mas nós, como cristãos, sabemos que não é assim. Tudo é importante nas nossas vidas. O passado tem a sua importância, o presente tem a sua importância e também o futuro tem a sua importância. O problema aí é como nós devemos lidar com tudo isso. No passado, João testificou da palavra de Deus. Como que age o passado na vida de um cristão?
Na realidade, meus irmãos, o passado é um momento de instrução, momento de ensinamento. As lições que aprendemos na Bíblia Sagrada a respeito das ações das pessoas lá do passado, elas nos instruem a respeito do que devemos fazer e do que não podemos fazer. O próprio apóstolo Paulo nos diz que tudo quanto foi escrito com o objetivo de nos ensinar. Leamos o que está ali. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, na Almeida, Revista e Corrigida. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então vejam, meus irmãos, tudo aquilo que foi escrito com o objetivo de nos ensinar. Isso nos mostra que nós não devemos desprezar o passado, não devemos desprezar a história, não devemos desprezar a experiência daqueles que já passaram pelo caminho. Devemos olhar para o passado como ensinamento, como fonte de instrução para as nossas vidas. Não podemos ser saudosistas. O que é ser saudosistas? É ficar lembrando do passado e ficar com aquela melancolia. Lá no passado foi melhor. A igreja no passado era assim, a igreja no passado era assado. Não, isso é melancolia, isso é viver no passado. Meus irmãos, o passado, ele precisa nos ensinar. O passado precisa nos instruir sobre aquilo que podemos fazer, que devemos fazer e aquilo que não podemos fazer. Então, o passado tem o seu valor na vida do cristão. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. E no que, queridos irmãos, que a palavra de Deus nos ensina no presente, as profecias nos ensinam no presente. Elas nos exortam a que desenvolvamos uma vida de obediência à palavra de Deus e também de profunda comunhão com o Espírito Santo. A exemplo, aleluia, do que aconteceu com os homens de Deus do passado. Nós precisamos viver hoje uma vida dedicada a agradar, a servir, a glorificar ao nome daquele que vive para sempre. O presente é importante porque é hoje que nós desenvolvemos a comunhão. O presente é importante porque é hoje que nós decidimos obedecer. O presente é importante porque é hoje quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Baseados naquilo que aprendemos no passado. Nós hoje agimos para glorificar a Deus. Nós hoje agimos para obedecer a Deus. Nós hoje agimos para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então, a importância do hoje é justamente essa, nas nossas decisões, naquilo que escolhemos, naquilo que decidimos fazer, no sentido de agradar, no sentido de servir, no sentido de obedecer ao Deus Todo-Poderoso, permitindo que o Espírito Santo tome conta, reine em nossas vidas, nos transformando através daquilo que nós lemos, meditamos e colocamos dentro do coração no que diz respeito à palavra de Deus. O passado é importante, mas o presente também é de suma importância. No futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. O que nos espera no futuro, meus irmãos? Justamente o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. O livro do Apocalipse nos diz: "Sê fiel até a morte, aleluia, aleluia, e dar-te-ei a coroa da vida." Uma ação nossa hoje, a ação nossa no presente, vai nos garantindo o cumprimento da promessa de Deus que logo, logo vai acontecer. Então percebam, o cristão olha para trás para aprender. O cristão vive hoje para ter a condição de chegar amanhã e ter a promessa de Deus cumprida na sua vida. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É uma outra promessa de Cristo. Então, meus irmãos, nós olhamos para o futuro com esperança, nós olhamos para o futuro com fé de sermos participantes das bênçãos que Deus há prometido para as nossas vidas. Deus é o que não mente, Deus é aquele que não falha. E se nós permanecermos fiéis nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nós receberemos todas essas bênçãos, seremos alcançados por ela, porque Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos a importância nessas três fases, três etapas. Passado nos ensina,
O presente nos ajuda, nos faz termos as melhores escolhas para que no futuro possamos alcançar as promessas de Deus. E o livro do Apocalipse tem uma função primordial no que diz respeito ao futuro. Ele nos apresenta as grandes bênçãos que Deus tem preparados para aqueles que são fiéis. Queridos, sermos fiéis a Deus vai valer a pena. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele, conforme nós já mencionamos. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Conforme eu mencionei, o livro do Apocalipse nos mostra tudo aquilo que está para acontecer no futuro, incluindo e principalmente mencionando tudo aquilo que aqueles que permanecerem fiéis vão desfrutar na presença do Senhor. É importante nós sabermos do anticristo, sim. É importante nós sabermos que o diabo vai ser preso, sim. É importante nós sabermos os detalhes da grande tribulação, sim. Mas é mais importante nós sabermos aquilo que está reservado para aqueles que serão fiéis ao Senhor. Aquela nova Jerusalém descrita de forma maravilhosa no livro de Apocalipse. Aquilo, meus irmãos, faz parte da recompensa, faz parte do galardão que todos aqueles que permanecerem fiéis a Deus vão desfrutar ali no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. O nosso coração clama, irmãos, para a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos chegando ao final desta lição, vamos para a conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina são claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade, o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, por tudo que você e cada um dos irmãos tem feito em prol do nosso humilde trabalho. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta para o comentário da lição de número 11. Graça e paz, que Deus os abençoe.